Todos os dias eu começo tudo igual. Eu tomo minha água com limão com gengibre e açafrão e eu descubro que eu mesma posso controlar a minha realidade, meu futuro e a minha respiração. Eu mesma crio o meu futuro e também crio várias ansiedades. Então é por isso que eu faço isso por mim. Assim que eu começo meu dia, eu tento tirar um tempinho pra mim, um tempo pra minha saúde mental, e isso tem me salvo. A minha rotina essa semana tem sido muito intensa. Eu tava precisando de um abraço e eu descobri que eu mesma posso fazer isso. Eu posso me abraçar meu corpo, minha respiração e me dar esse tempo pra começar um dia mais tranquila. Essa rotina tem me salvado. Eu tenho tido uns dias bem corridos. Eu tô fazendo a carteira de motorista aqui na Tailândia, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. E todos os dias teve aula essa semana, apesar de estar estudando tailandês, estar estudando atuação, estar estudando social media, estou fazendo faculdade. Eu enumerei isso quando estava conversando com a minha família e eu cheguei à conclusão que, meu Deus, eu preciso de férias. Mas eu tenho dado conta. E essa rotina tem me salvo, essa rotina de exercício físico, de comer saudável, de cuidar do meu corpo. E todos os dias essa semana eu tava dirigindo, eu aprendi a dirigir. E eu tô muito feliz, porque a cada dia mais eu tô adicionando mais skills pra minha vida. Eu tô também me permitindo testar coisas novas. Inclusive, tô fazendo Muay Thai também. Então, tá sendo bem intenso. Mas eu tô amando, tá viva e tá podendo me sentir no controle da minha vida. E eu espero que tu goste desse vlog. Das 8 da manhã às 11 dirigindo, meus amigos. E essa foi minha última aula da carteira de motorista. Vou contar pra vocês como é que é fazer a carteira. Gente, aqui na Tailândia, jamais imaginei. Agora eu vou registrar e tem muita coisa ainda pela frente. Aí nesses dias eu tenho levado uma proteína vegana de chocolate com leite vegetal de coco, que parece um todinho, eu amo, e comi uma banana, era 11h30 da manhã já. Aqui na Tailândia ninguém cozinha, dificilmente a galera cozinha, porque a comida local, a comida que se compra na rua, dá pra confiar, sabe? Você não vai ficar doente, não. Claro, existem exceções, mas fica na média de uns 30 baht da moeda local, o que dá uns R$4, gente, uma marmitinha. Então vale muito mais a pena você comer fora. Eu não consigo comer comida tailandesa sempre, porque eu acho muito gordurosa, muito açucarada, vai muita coisa que eu não sei o que tem dentro. Eu tava querendo procurar uma panqueca que eu amo, mas eu não encontrei. Porque se eu for comer num restaurante do meu gosto, assim, um restaurante internacional ou vegano, vai custar na média de uns R$40, R$50 do Brasil, que é uns 300, 400 baht. Então eu não acho que vale a pena. Porém, olha só esse achado do dia. Na saída desse mercado de rua, eu encontrei a solução para os meus problemas. Um buffet de suco. Você escolhe o que quiser. E aí eles cobram conforme a quantidade de coisas que você colocar dentro. Eu escolhi celery, maçã, pineapple e gengibre. Fiz um sucão verde e foi parte do meu almoço. Não tive tempo de comer mais nada, eu estou com fome. Mas essa loja, ela tá um pouco em falta as coisas. Não tem castanha aqui. Aqui. Queria umas castanhazinhas. E eu gosto de castanha salgada. Castanha sem sal não tem graça. Vou comprar umas amêndoas. E vai ser isso. Depois da proteína e da banana, amêndoas e um suco verde. Logo em seguida, que eu tô com fome. Então, gente, a carteira de motorista aqui na Tailândia é o seguinte. Se você souber dirigir, você não precisa fazer aula. Vai lá e fazer a prova. Como eu estou fazendo a aula, eu posso escolher quantas horas de aula eu posso fazer. De 4 horas, 6 e 8 e 10. Eu tô fazendo 10 horas porque eu não sabia dirigir. Aqui no metrô, porque eu tô indo pra um trabalho de voz, de locutora. Escolhi as 10 horas de aula. E depois a aula teórica é depois que eu aprender a prática, entenderam? E aí a aula teórica é assistir um filme, faz tudo no mesmo dia. Assiste um filme e já faz a prova. São 50 perguntas, tem que acertar 45. Eu ainda não fiz, eu só fiz a aula prática. O que significa que eu aprendi dirigindo. Porque, gente, eu entrei no carro, o carro é automático. E aí a professora falou, bom, essa é a seta da direita, essa é a seta da esquerda. Minha filha, eu entrei no carro, você falou acelera, freia, não sei o que, peguei a estrada e enfim, no primeiro dia eu já fui pro asfalto. Vamos ver como é que vai ser a prova, gente, me segue lá no Instagram, @CamilaGrano, que eu vou contar se eu passei ou não. O trabalho de voz agora é 1 da tarde.
E hoje à noite tem aula de teatro. Então, gente, hoje o dia tá que tá. Esse trabalho é um trabalho que eu me divirto muito, que é um trabalho de freelancer. Eles me chamam quando eles precisam e é para ser narradora de vários produtos que tem aí no Brasil, cursos, vídeos empresariais, mas geralmente é algo sigiloso, então é gravado em outro país, por isso que é gravado aqui na Tailândia e é na minha língua local. Então, eu tinha 1 hora de gravação e na salinha do lado, onde eu tava olhando, fica um outro brasileiro para me corrigir, porque às vezes a gente fala um O, um A errado, um também. Isso eu sempre falo. E, enfim, é muito divertido. E aí eles gravam e a gente tava testando a voz para começar o trabalho. Cheguei em casa 2 da tarde, trabalhei e gravei 40 minutos. É 1 hora de gravação, mas eu gravei 40 minutos, deu tudo certo. E olha a situação de quem mora sozinha, nem água não temos. Tá sendo uma correria essa semana, então eu vou mostrar pra vocês a máquina de água. Como que eu pego água aqui na Tailândia? A maioria dos condomínios aqui tem essa máquina de água. Gente, é muito fácil e muito barato. Dizem que é uma água potável, vamos acreditar, né? Porque eu tomo já faz 1 ano, não me faz mal, porém, óbvio que ela tem um gostinho, assim, lá no fundo. Mas enfim, né, gente? A gente coloca a garrafa aqui e a gente coloca a moeda. E é R$1, 1 baht, na realidade a moeda tá aqui, 1 baht por 1 litro, sempre. Então eu sempre encho as minhas garrafinhas e as garrafas grandes aqui. Temos aqui uma moeda de 10 baht, que significa... Vamos ver quanto que é no Brasil, gente. Já não lembro mais, o meu cérebro não tá funcionando. Aí coloca aqui, deu 10 aqui, a garrafinha tá aqui, e aí você pressiona o verde. Simples assim, gente, simples assim. E aí vai que vai, vai que vai. Muita fome! Vou cozinhar vários ovos pra semana, pra organizar. Eu tenho 1 hora livre agora e é a hora de me organizar, estudar pro meu curso de atuação, que vai ser às 6 da tarde. Eu tenho que sair de casa às 4h30. Então eu vou cozinhar ovos, vou estudar e... eu tenho que apresentar uma performance hoje e eu tenho muita vergonha. Então eu não vou nem mostrar pra vocês, mas eu vou contar a história. Eu preciso contar um aprendizado da minha vida, né, nesse curso, nessa performance de hoje. Então eu fiz um áudio, eu gravei um áudio assim de uma trajetória da vida, só com áudios que eu achei no YouTube e eu vou apresentar ela, só que eu não sei como, então eu preciso ensaiar nessa 1 hora que eu tenho agora pra poder apresentar hoje à noite e ver qual vai ser o resultado. O aprendizado vai ser I am enough, que é eu sou o suficiente, onde eu não preciso escutar a opinião de ninguém e que eu sozinha eu consigo ir muito longe. E não é à toa que eu tô aqui nessa Tailândia, né, gente? Que se eu tivesse escutado as pessoas, talvez eu estaria trabalhando num banco no Brasil. E não que isso seja errado, eu acho o máximo. Porém, não é pra mim. Eu ainda não sei o que é pra mim. Tu sabe o que é pra ti? Eu ainda não sei. Mas tô tentando descobrir, então. É por isso que eu tô tentando me desafiar tanto assim. E eu sei que tu vai falar, ai, mas tu é vegana. Não, gente, mudei tudo, não tem regra. Fazia 10 anos que eu comia, que eu era vegana praticamente, só vegana. E há uns 4 meses, 5 meses atrás eu virei vegetariana. Eu não como carne ainda, nem derivado de leite, porque eu também sou intolerante à lactose. Mas eu tô comendo ovo. Eu era, agora não sou mais, não sou. No look do dia, meus amigos, não repara a bagunça. Vou colocar minha sandalinha confortável, legging de academia, camisetão e boné pra ir pra minha aula de atuação, porque assim, a espelho tá sujo. Zero inspiração, vou ir disfarçada. Vou ir assim mesmo porque eu gosto de ir neutra, porque é o que tem que apresentar, então eu vou tentar apresentar neutra. Toda de preto, então vem comigo, vamos pegar metrô, BT. Enfim, eu vou super longe, agora são 4h30. Eu comi ovo abacate, um restinho de arroz com lentilha requentado do Soborô de ontem. E é isso.
Ah, essa foi minha janta agora, 4h30 da tarde, porque agora eu não como mais. Porque eu chego do curso muito tarde e exausta, então geralmente é assim. Geralmente eu vou... Deixa eu conferir se eu peguei tudo. E aqui na Tailândia o transporte público funciona bem até. Temos o BTS, que a gente chama, que é aquele metrô que ele é pelo lado de fora. E o MRT, que é esse que é por baixo da terra. Então nós temos os dois e nesse dia eu preciso pegar os dois. E como eu tô indo às 5 da tarde, dá uma olhada na lata de sardinha, gente. São Paulo, né? Parece muito São Paulo. Tava bem caótico. Ai, como eu tenho saudade de ter um bichinho de estimação aqui no meu curso de teatro. A pausa obrigatória na chegada é brincar com os doguinhos. E nós fizemos nossa apresentação, gente, o curso foi muito, muito, muito intenso, foi muito emocionante, foi uma terapia, na realidade estávamos em menos alunos, porque a maioria estava doente, e na realidade foi tão intenso, mas tão intenso que até a aula acabou antes, porque não tinha mais condições de terminar, vocês acreditam? Gente, foi muito emocionante, muito emocionante. A gente fala os nossos traumas, a gente brinca, a gente chora, e essa aula foi super intensa. A minha apresentação foi boa, mas eu preciso ensaiar muito ainda, porque não consegui me expressar muito bem com o meu corpo. Pausa pra brincar com os doguinhos na saída do curso também, gente. E aí já era umas 9 da noite, quando a gente já acabou, e quando eu tava indo pra casa, e aí eu faço todo o caminho reverso. E o bom daqui da Tailândia é que mulher sozinha na rua essa hora não precisa ter medo. E olha que eu passo por umas ruas bem zoadas. E eu aproveito esse tempo pra ligar pra minha família, ligar pros meus amigos, assim eu posso entrar em contato com todo mundo, apesar da distância. Eu ocupo esse tempo assim, e passa voando. Esse vlog não ia ter nada de moda, mas eu nunca consigo não mostrar coisas. Aqui no metrô, tô voltando da aula de teatro e tem umas promoções. Gente, 150. Uns blazers de manga curta, o que eu acho muito interessante numa moda mais senhora. Gente, eu acho que dá um estilo. Tô pensando, talvez, combinar isso aqui com a minha calça bege. Gente, eu acho que ia dar um estilo. Vamos dar uma olhada no geral, que se tem umas coisas interessantes. Olha os blazers de... Gente, tá 150. Não, será que é esse o valor ou é a partir de 150? Aí sim, né? Eu amo... Olha um blazer fininho. Aí a consciência bateu e eu percebi que eu tava muito cansada, não tinha como provar os blazers e eu só queria ir embora. Comecei a ficar drenada mentalmente, porque meu curso foi intenso e eu só queria ir embora. Então eu resolvi botar uma musiquinha e pegar o caminho da estrada. Que até eu chegar em casa, gente, eu cheguei já era umas 10h30, até tomar um banhozinho, um chá de camomila. Aí eu botei uma besteira na TV. Vocês assistem as histórias do Porchat, gente? Eu amo. E assim foi meu dia. Eu fui dormir, já era umas 11 da noite, pra começar o próximo dia naquele ritmo, 6 da manhã com o yoguinha. Me conta se vocês gostaram de acompanhar minha rotina e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!